Estão percebendo o horror em que nós fomos metidos? Veja agora. Todo ano no Brasil. Quem é rico aqui? Quem é o país rico? Me fala, então eu não aceito chamar o Brasil de país pobre ou atrasado. Eu não aceito isso. Isso é propaganda enganosa que foi inserida na cabeça das pessoas, inclusive de intelectuais, de acadêmicos, porque a mente dela, de grande parte da sociedade brasileira foi contaminada por uma psicologia derrotista, que é uma ficção. O Banco Central é público ainda, mas se comporta como se fosse privado. Ele não cumpre com as suas funções. Quais são as funções do Banco Central? Regular taxa de juros e emitir moedas para desenvolver o desenvolvimento do Brasil. E ele faz o contrário. Ele aumenta a taxa de juros, enxuga a economia, limitando o volume de moeda circulante no país a 5%. Ou seja, a moeda que circula no país representa apenas 5% do PIB. Meu amigo, em qualquer país avançado, economicamente um pouco menos apertado, arrochado pelo sistema, é 40%, é 35% a 40% o montante de moeda circulante no país. E a doutora Fatorelli, ela fala isso aqui também nesse livro. E como é que ele faz isso, doutor Ribas? Como é que ele faz isso, patriotas? Como o Banco Central faz isso? Ele vai lá no caixa do banco, tem aquela dinheirama dos juros, dos 400% de juros que ele que ele recolheu da população, das empresas que pagam juro absurdo, juros do governo, ele está com aquele montão de dinheiro. O governo federal fala, não joga na economia, porque isso vai causar inflação. Não joga na economia, ele recolhe esse dinheiro todo do caixa do banco e não deixa o banco emprestar. E emite títulos para o banco. A doutora Fatorelli identificou de 12 a 14 maneiras diferentes de se extorquir o orçamento federal pelo sistema financeiro nacional e internacional. Se você tivesse uma dívida com o banco e você pudesse de forma unilateral decidir a taxa de juros, quanto você vai pagar para o banco? Você botaria a dívida lá no alto ou você daria a dívida mínima? Como é nos Estados Unidos ou no Japão, que é 0,2% ao ano. O governo federal, gente, o Banco Central, com uma política econômica e financeira suicida, ele decide de forma unilateral, porque ele tem o poder, ele tem o monopólio financeiro no país, que o Banco Central ainda é público no país, ele decide pagar juros estratosféricos. Isso é crime de traição à pátria, meu general, meu coronel, comandante do exército, por favor. Salve o povo brasileiro, salve os 50 mil brasileiros que estão morrendo todo ano em nosso país, salve os idosos que estão na porta dos hospitais, salve as nossas crianças, salve a pátria, meus militares. Porque o povo está fazendo o que pode. Outro crime que ele comete, você diz o governo abrindo a boca, falando de boca cheia que aumentou as reservas internacionais do Brasil, já viu isso? Aumentamos, o Brasil nunca teve uma reserva internacional tão grande. É outro golpe financeiro contra o país. Sabe o que eles fazem, doutor Ribas? Eles compram títulos do governo dos Estados Unidos, doutor Ribas, pagando quase zero de juros. E emite título da dívida interna, pagando 16% de juros, 16,5% de juros. É isso que eles fazem, é outra falcatrua que eles cometem contra a nação. É uma atrás da outra, é para acabar com a civilização brasileira. É para destruir tudo, para eles emergirem com um novo governo internacional, privado, uma ditadura internacional tão ferrenha que se a gente não reagir, se eles chegarem ao intento deles, nunca mais a humanidade se liberta. É só com intervenção divina. Então a gente não pode deixar isso acontecer. O que tem? O que é que tem de regular nas instituições brasileiras, meu Deus? É crime de traição à pátria. E para piorar, o comandante do exército, a quem todos obedecem, está submetido a um indivíduo, ao ministro da Defesa, que é membro titular, todos sabemos disso, de uma organização internacional que atenta contra a soberania do Brasil de forma sistemática, que é o Foro de São Paulo. Só isso já seria motivo suficiente para as Forças Armadas chamarem o povo. Cara, bota um tanque na rua e você vai ver a multidão que vai atrás. O povo vai atrás, gente. Os 7 milhões vão se transformar em 50 milhões na rua. Eu tenho certeza absoluta. Nós precisamos preparar o Brasil para isso, porque talvez a única saída seja essa. Estão percebendo? Veja a próxima parte agora. Valeu!